O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, você que da sua casa participa desta Santa Missa e que tem aí na sua comunidade, talvez um trabalho pastoral, talvez seja membro de um movimento, ou sirva o Senhor de todo o coração, não fazendo parte de uma pastoral, de um movimento, mas muito presente na Santa Igreja. Veja que coisa. O Senhor nos fala aqui da inaceitação existente, principalmente entre os nossos parentes e amigos, algo que ele experimentou ali, na sua terra de origem, no lugar em que as pessoas o conheciam, tinham visto crescer, sabiam de sua família, no primeiro lugar em que sua realeza era para ser notada, na verdade foi desprezada. No primeiro lugar em que o seu dom era para ser apreciado, tratando-se de Deus adorado, mas na verdade foi colocado para fora, por conta do julgamento, por conta das comparações, por conta da inveja. E tudo isso é muito presente ainda na nossa vida também. Quando nós nos colocamos para o serviço do Senhor, nós nos deparamos com essa realidade. Em quantas das nossas comunidades, eu sou pároco, posso dizer isso, em quantas das nossas comunidades, o dom de um irmão, de uma irmã, às vezes não é valorizado porque ele pode pegar o meu lugar, porque ele pode ocupar a minha função, e às vezes a gente espezinha, a pessoa é colocada para fora, Deus enviou, mas o homem coloca para fora. Há igrejas espalhadas pelo mundo, em que a comunidade não é feita de servidores, mas é feita de pessoas que querem se aparecer, e às vezes pisam umas nas outras, infelizmente. Infelizmente, há igrejas que possuem seus coronéis, os seus donos. E daí quando você chega e pergunta, mas por que não tem ninguém que queira ler?
Eu vejo as pessoas na missa e ninguém quer ler, ninguém quer proclamar a palavra. Por quê? Por quê? Pois é, padre, ninguém quer. Aqui é uma comunidade feita de gente desanimada, ninguém quer. E daí a gente pergunta, será que eles não querem? Ou será que eles não encontram espaço? Porque todas as vezes que se apresentam são boicotados pelos próprios membros das comunidades. Eu vejo que um dos ofícios da gente enquanto padre passa por observação constante para ver se as próprias ovelhas não estão afastando as ovelhas. Isso tem que ser um cuidado intenso, intenso. Porque tem pessoas que participam da comunidade durante 10, 20, 30 anos. E depois de 30 anos, quando você chega para convidá-las para entrar na procissão do ofertório com o cálice nas mãos, chegam a se emocionar dizendo, eu nunca fui convidada para fazer nada aqui. Irmãos, o que a palavra de Deus nos mostra é que essa realidade, ela não precisa ser repetida, ela não pode ser repetida, não. Ela deve ser mudada. Mudada na minha comunidade, mudada na sua comunidade. Na verdade, a alegria deve existir no nosso coração quando alguém novo chega. E sempre pensar que na igreja não deva existir esse lugar de que ele quer pegar meu posto. Ela quer pegar meu posto, até porque ninguém tem posto. O único que deve ter um posto na igreja é aquele que está no centro, no Santíssimo Sacramento. É ele que deve ser adorado, é ele que não pode perder o seu lugar. O meu e o seu passa. Hoje eu ocupo uma cadeira que não é minha, amanhã outra pessoa vai ocupar, e o que cabe a mim é fazer o meu melhor enquanto eu estiver lá. Agora, é impressionante que nosso Senhor nos dá uma lição nesse evangelho. Diante da perseguição, diante da inveja, diante dessa situação, o que ele faz? Ele se entristece, mas ele continua a ensinar e a fazer milagres nas redondezas. Desistir de Deus, desistir do seu projeto por conta das pessoas, por conta da situação existente, ele não desiste. Se você um dia quiser desistir de Deus, por causa de Deus, se acerte com Ele. Porque Deus é imperfeito para você, se acerte com Ele. Porque Deus fez errado, Ele deveria ter feito de outro jeito, você não aceita, se acerte com Ele. É impossível ver imperfeição no Pai. Deus é o suprassumo da perfeição. Agora, se os motivos que te levam a desistir da caminhada estão ligados com qualquer outra situação que não seja o Senhor, então não desista do Senhor. Não desista do absoluto por algo que é tão provisório. Tão provisório. E essa pertença, ela deve existir no nosso coração. Não. Eu sei em quem eu acreditei, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, eu sei quem me chamou. E a gente conseguir distinguir o que é Deus chamando e o que são os erros humanos. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, comecei a trabalhar na igreja, me decepcionei tanto, que eu saí, lá eu não fico mais. Muito bem, parabéns, perfeitão, parabéns. Você é o santo, você não tem defeito nenhum, não ficou porque você é o perfeito, você é o mais coerente de toda a humanidade, é isso. Não, está errado, está errado. Quanto mais eu conheço as dificuldades, as mazelas humanas, mais eu preciso firmar os meus passos no Senhor. E glorificar a Deus. Senhor, eu estou passando essa perseguição aqui, e isso serve para que eu coloque mais e mais o meu olhar em Ti. Como fala a primeira leitura. Às vezes Deus vai corrigindo a gente por meio da perfeição. Algumas decepções que Deus permite que nós tenhamos, é justamente para que a gente foque naquilo que deve ser focado. Olhe para o que deve ser olhado. Porque não é por homens de carne que nós estamos nesse segmento. Eu não dei a minha vida por conta do povo. Não, porque o povo decepciona.
Você não dá a sua vida por conta dos seres humanos, por conta de um sacerdote, por conta de mim enquanto padre. Não. Você dá por conta dele, por conta do Cristo. Seu olhar está fixo nele. Hebreus capítulo 12 é um olhar voltado unicamente só para Cristo. E esse olhar é purificador, por isso que a correção nos purifica. E a gente passa a louvar a Deus depois que a correção ela acontece. No início é difícil, a gente não quer aceitar. Talvez até nós nos questionamos. Senhor, por quê? Por quê? Mas depois que a correção vem, depois que a correção é dada, vem o fruto da paz. Assim está na palavra, o fruto da paz, porque a gente vai sendo lapidado por Deus. Não tem nada melhor do que você se permitir que Deus vá te lapidando, porque nós somos pedras brutas, nós somos pedras que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E na medida que essas correções vão acontecendo, e que a gente também fica forte no Senhor, nós só vamos sendo transformados pelo Espírito. Só que tem que ser forte. Se for dramático, se for fracote, se for muito frágil e se quebrar por qualquer coisa, e desistir por qualquer coisa, não aguentar nada, não engolir nenhum sapo, não estiver preparado para a humilhação, esse vai embora logo. Vai embora logo. É engraçado, né? Hoje eu me visto de vermelho, trata-se de um mártir, São Brás, pessoas que morreram dando a vida pelo Senhor Jesus. E a gente diz, eu quero ser mártir, Senhor. Eu quero ser mártir. Mas como que eu falo que eu quero ser mártir, morrer por Jesus, que é uma proporção muito intensa de entrega, se eu não consigo martirizar às vezes o meu ego, se eu não consigo às vezes martirizar os meus pensamentos diante das humilhações que eu passe na comunidade, na família, enfim. Eu vejo irmãos queridos, irmãs, que essa palavra nos pede, em primeiro lugar, fortaleza. Quer servir a Deus? Seja forte. Ao invés de reclamar, peça a Deus força. Muita força, muita força, muita força. É o que o Papa Francisco dizia ontem para os religiosos. O Papa Francisco dizia assim: parem de falar mal um dos outros. Quando for falar mal dos outros, morda a língua. Papa Francisco falava isso, morda a língua, tá bom. Então, pare de reclamar. Quando for para reclamar, quando for falar mal dos outros, morda a língua. Começa a se fortalecer, se fortalecer, se fortalecer. Aceitar a correção de Deus e seguir firme no caminho dele. Rezem por mim para eu viver essa palavra. E eu rezo por vocês, para que vocês também consigam vivê-la. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.